A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e louvor para todo sempre. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Levanta suas mãos. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Você poder ficar livre com as suas mãos pro alto, adorando o Senhor Jesus. Aleluia! Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque é por Ele, pra Ele são todas as coisas. Abre os teus braços ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Começa a curar no meio do seu povo, Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos queridos. Chegou o momento em que nós estaremos fechando um ciclo do livro de Romanos. Nos últimos estudos, nós trabalhamos os capítulos 9, 10 e 11. E no domingo passado, pela manhã, nós tivemos aí um hiato na terça-feira. Nós
não fizemos o estudo. Estava me cuidando de uma pequena cirurgia que eu fiz e o cirurgião dentista disse que eu deveria ficar 48 horas sem falar ou falar o mínimo necessário, e achei por bem não gravar, não fazer o culto online e desse estudo, e acabei trazendo um outro culto, uma outra mensagem que há um ano atrás eu já tinha pregado para a igreja, e resolvi trazer à tona novamente o estudo com a participação de um colega amado lá de Fortaleza. Louvamos a Deus, porque hoje estou bem, né? E para chegar a este momento anunciado da conclusão do capítulo 11, havia uma certa expectativa para este momento, e eu espero que você esteja sentindo assim, tendo a expectativa de estudarmos os últimos versículos do capítulo de número 11 de Romanos. Fique com a sua Bíblia disponível para este momento, quando nós estaremos falando sobre a impenetrável mente de Deus. E é assim, eu não me atrevo a achar que posso penetrar na mente de Deus. Seria insano da minha parte achar isto. Ele é Deus. E eu sou criatura, e pela graça de Deus, filho. Pelo que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos procurar sermos bem práticos agora para encerrarmos estes versículos 33 a 36. São poucos versículos. No entanto, irmãos e irmãs, amigos, eu vou fazer com esses últimos versículos uma síntese apenas. A quantidade de informações que existem nestes versículos são imensuráveis. Então eu faço uma síntese para que você possa até entender por que eu deixei esse fechamento para hoje, por que eu fiz questão de fazer esse estudo exclusivamente nesses versículos. E aqui nós observamos que Paulo, ele conclui o capítulo de número 11 escrevendo este parágrafo especial. É um parágrafo de louvor, exaltando exclusivamente a Deus e somente a Deus. É aqui que pega toda a grandeza, a importância, a mensagem que nos deixam impactados quando nós observamos que é Deus que tem que ser exaltado. Então, nós vamos iniciar com a leitura do texto. É um texto pequeno, texto de mensagem imensa e grandiosa. Abra a sua Bíblia. Tenha a sua Bíblia agora em suas mãos. E eu ainda oriento e sugiro
você a deixar esse texto marcado na sua Bíblia. Grife, pegue aí o lápis, né? Ou marcador e grife esse texto, para que todas as vezes que você olhar para esse texto, eu tenho certeza que você vai lembrar deste momento, deste estudo final do capítulo de número 11 de Romanos. Então, do versículo 33 ao versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, olha só o que o texto sagrado diz: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E não tem como, e não tinha como Paulo não terminar esse texto que acabo de compartilhar e que você acaba de ler juntamente comigo nessa manhã. Se não fosse assim, amém, eu concordo. É isto que eu preciso entender, é isso que eu preciso compreender, para que eu possa caminhar com o Senhor. Maravilhoso, né? Então, vamos ao primeiro momento, a introdução deste estudo. Eu quero iniciar esse estudo dizendo para você, meu amigo, para você, meu irmão, que há momentos em nossa vida cristã em que nós só precisamos ficar quietos, fechar os nossos olhos e lembrarmos, recordarmos de versículos como este que nós acabamos de ler. Fecharmos os nossos olhos e deixarmos esta imensidão, esta eternidade se desvendar, descortinar diante de nós. Na nossa mente, temos a concepção desta grandeza maravilhosa. Esses versículos nos ajudam muito na vida e no cotidiano do dia a dia, de sabermos que vale a pena vivermos intensamente para Deus, somente para Deus. Na verdade, é Ele, o nosso Deus, que satisfaz a nossa fé. Ele se manifesta como aquele que é luz, tanto dentro de nós como fora, no exterior. E isto acredito que nós não temos a menor sombra de dúvidas. Temos de suportar uma impossibilidade última de explicar seu agir que julga, mas ao mesmo tempo salva. Só Ele faz isso. Só este Deus que nós servimos faz isso. A segunda situação que eu quero colocar aqui para vocês
nesta manhã são as perguntas, as questões levantadas neste parágrafo. 3 perguntas sublinham a inescrutabilidade de Deus. A primeira pergunta é: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E se você observar essa palavra, essa pergunta que Paulo lança aqui nesse parágrafo final desse texto, desse capítulo, ele está citando o profeta Isaías. Se você olhar em Isaías, capítulo de número 40 e versículo de número 13, você vai perceber que esta é a tônica, esta é a forma que o profeta apresenta para o povo diante de Deus. Na verdade, nós temos aqui, queridos, a incumbência de testemunhar uma série de feitos de Deus através desta pergunta: quem, pois, conheceu a mente de Deus? Existe alguém? Impossível. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim. Nós estamos aí nessa situação intermediária que Deus permitiu e criou para que nós pudéssemos pelo menos entender que fomos criados para reconhecermos a sua glória e para sermos instrumento de glória de Deus, pelo menos isto. Nós precisaríamos entender, nós precisaríamos compreender. A segunda pergunta: quem foi? Quem foi o seu conselheiro? Quem o aconselhou? E quando nós lemos essa pergunta, quando Paulo fez essa pergunta, nós observamos ou fazemos a constatação de que um governante terreno não pode ter os seus olhos em todos os lugares. Então ele precisa da multidão de conselheiros. Por isso ele precisa desse intercâmbio de uma equipe de assessores para orientá-lo, para aconselhá-lo, para apontar, mostrar, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As manifestações dela influenciam suas decisões. Nós somos assim. Deus não. Ele vê tudo, ele sente tudo, ele percebe tudo. Ele tem o controle perfeito sobre todas as coisas. Como entender isto diante de limitação tão grande que nós temos? Deus, porém, tem olhos e o seu Espírito está em todo lugar. Maravilhoso nós vermos isto. A terceira pergunta que se levanta no texto é: quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Quem primeiro deu a ele para que se exija a restituição? Foi ele que deu, não foi nós. Fomos nós que sempre fomos o beneficiado e nunca o beneficiamos em nada.
Então, cuidado que devemos ter quando nós exigimos restituição. Quando nós exigimos alguma coisa de Deus. Como exigir de Deus aquilo que graciosamente eu recebi, você recebeu? Deixa Deus agir. Ele dá, ele tira, ele acrescenta, ele diminui isso para nos disciplinar e colocar ordem na nossa vida. E nós precisamos lutar, irmãos queridos e amigos, para compreendermos isto. Tudo que está acontecendo. Existe sim o controle de Deus, mesmo que nós tenhamos tanta dificuldade de entendermos isto. E aqui, nesta oração, Paulo precisou de 2,5 versículos para admitir a sua limitação perante esta sabedoria imensa de Deus. Enfim, nosso pensamento, nosso reconhecimento e nosso falar profético é em parte. E esta palavra aqui, em parte, diz que é infantil e consegue ver apenas de forma obscura. Não é assim que nós lemos Paulo também escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 13, uma poesia linda sobre o amor. E ele diz que a nossa profecia, a nossa ciência, o nosso entendimento, a nossa compreensão, só enxergamos um pouquinho, em parte. Eu não me atrevo a achar que eu tenho o conhecimento do todo, porque todo só pertence a Deus. Os versículos 9 a 13 de 1 Coríntios, ele transmite exatamente essa mensagem. E aqui ele não retira a validade da sua resposta dada nesses 3 capítulos que nós vimos, de 9 a 11. Como antes, de forma alguma continua sendo indiferente para ele se sois débeis, com falta de entendimento, ignorantes, pequenos. Precisamos de buscar esta sabedoria. Mas o importante é sabermos que ele é um exemplo no fato de que a teologia precisa passar por oração e adoração. Se nós tirarmos a oração e a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, a nossa teologia não passa de um conhecimento tolo. Ela não se sustenta apenas pelo nosso conhecer, precisa da chancela do carimbo do Santo Espírito de Deus. E é isto que nós enxergamos, é isto que nós podemos ver aqui. O orador tributa a esse Senhor o que é lhe direito. A ele, pois, a glória, isto é, a glorificação final é de Deus, somente de Deus. E eternamente será assim, e por isso Paulo pode terminar
o seu parágrafo dizendo a mim: eu concordo com o Senhor e me submeto à tua vontade. Segunda situação que nós observamos aqui é que se há uma preocupação que tenho com relação à igreja contemporânea, é o fato de que muitas igrejas falham em produzir crentes que apreciam o mistério e a complexidade de Deus. Nós precisamos de crentes que apreciem essa complexidade de Deus. Se coloque no lugar em que nós não devemos sair. Precisamos de Deus. As igrejas, a cada dia que passa, estão mais centradas no homem. O louvor é muito centrado no homem. As pessoas, quando dançam, batem palmas, cantam hinos tão altos que muitas vezes parecem shows para satisfazer os nossos fãs e seguidores. Satisfazer o ser humano, a pessoa, as pessoas, as multidões. Os cultos se ocupam em fazer com que as pessoas sintam bem. Os sermões são pregados para entreter as pessoas, para que elas se divirtam com frases de efeito. E, novamente, o objetivo é fazer com que as pessoas sintam bem consigo mesmos e ver como a Bíblia as torna bem-sucedidas, ao invés de fazê-las sentir comumente desconcertantes e desconcertadas e maravilhadas diante do mistério e da complexidade de Deus. O culto verdadeiro é a Deus e não a mim. E eu preciso e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Eu não devo me apresentar diante do Senhor como um pavão, onde toda a atenção é voltada para mim, para a equipe que está louvando, para o coral que está cantando, para o solista que está louvando ao Senhor. É voltado para Deus. Esta é a grande diferença desse parágrafo. Então, veja, queridos irmãos, este parágrafo de louvor vem após 11 capítulos de ensinamentos teológicos e doutrinários ricamente profundos. E é importante nós observarmos isso. Primeiro, nós não podemos apresentar o devido e adequado louvor a Deus até que nós compreendamos a doutrina de Deus. Não existe aquele que louva a Deus se não conhece a doutrina de Deus. Então, aqui é uma questão bastante séria para a nossa reflexão. Segundo, nós não podemos cantar com alegria sobre o Deus que nós amamos, até que nós aprendamos sobre o Deus que nós amamos. Nós precisamos aprender de Deus. As duas coisas estão entrelaçadas, estão juntas. E esta compreensão nós precisamos ter. O que quero dizer é que o estudo doutrinário profundo do Deus da Bíblia naturalmente conduz ao louvor e adoração ao Deus da Bíblia.
Por isso que existem momentos que nós precisamos entender a palavra do Salmo 46, em versículo 10, quando o salmista diz assim, isso é tremendo para a compreensão desse parágrafo que Paulo colocou aqui. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto, não fale, apenas ouça. Entenda o que eu estou falando. Você precisa escutar para que possa entender. Isso é louvor. Essencialmente, o louvor é manifestado quando nós nos curvamos diante do único e verdadeiro Deus da Bíblia. É a palavra de Deus fazendo efeito sobre a nossa vida. Acredito que a esta altura você está entendendo por que eu não podia simplesmente passar por cima deste parágrafo sem que não desse uma atenção especial ao que ele está transmitindo para nós nesses dias em que nós estamos vivendo. Não é à toa que eu coloquei para vocês a divisão do capítulo 9, 10 e 11. E ao chegar ao capítulo de número 11, nós falamos que Paulo iria falar de coisas que iriam acontecer, que estavam por vir para o Israel, para o povo, para os judeus, para o povo de Deus. Coisas que iriam acontecer. Então é para nós, é para o nosso tempo. E eu quero concluir a minha palavra nesta manhã com esta breve, com esta síntese, sem se aprofundar muito sobre a grandeza dessa mensagem, trazendo alguns pontos em destaque nesse parágrafo que lemos nessa manhã. Primeiro, versículo 33. Nós devemos nos curvar diante da sua complexidade. Nós vamos voltar a fazer isso, irmãos queridos. Nós estamos aí nos preparando para um tempo em que a igreja não pode continuar se comportando da mesma forma. Depois de toda essa experiência que Deus permitiu que nós pudéssemos passar e estarmos passando, essa pandemia, esta pós-pandemia, precisamos nos voltarmos a entendermos a complexidade de Deus. Por que isso acontece? E qual é o benefício que tudo isto há de trazer para o povo de Deus diante de uma nova leitura, de uma nova compreensão do que o Senhor está falando deste tempo, nessa época? E aqui o versículo de número 33 diz que nós precisamos nos voltarmos, a nos curvarmos diante da sua complexidade. Isso é reverência. Isto é reconhecimento. Isto é colocar Deus em primeiro lugar no momento que estivermos cultuando ao Senhor. Nós precisamos ver novamente o povo de Deus, ao se reunirem em culto coletivo, vemos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, aprendendo novamente
a se curvar, a se ajoelhar diante do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, digno de louvor, de honra e de adoração, e por isso eu me curvo diante do Senhor, eu me coloco de joelho como demonstração de humildade, de uma fé que se renova no meu coração, na minha mente, diante do que eu tenho visto. Olha aí o versículo 33 dizendo a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Então, entendemos aqui que dele é infinito. E nós, finitos. É isto, irmãos. Por isso nós estamos olhando aqui para esta realidade. A segunda situação que destaco aqui, os versículos 34 a 35, que nós devemos nos curvar à sua soberania. Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele é Senhor. É isso, irmãos. É isso que nós precisamos compreender e entender aqui. Olha só, por quem? Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Eu devo agradecer. Amanhã eu vou agradecer. Quando Cristo chegar, eu estarei agradecendo. E de eternidade a eternidade, eu irei agradecer ao meu Deus por tantos benefícios que Ele de graça me concedeu, que Ele de graça tem concedido a você. E chegamos ao versículo 36, para concluirmos esta epopeia de beleza e conhecimento sagrado, dizendo que nós devemos nos curvar diante da sua glória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É isto, irmãos queridos. É isso que nós devemos atentarmos para isso. E eu agora finalizo a minha palavra nesta manhã, encerrando este capítulo de número 11 de Romanos, lembrando o pregador escocês Eric Alexander, quando ele compõe um hino sobre o curvar-se diante da glória de Deus, sobre o título Senhor, nós nos curvamos diante da sua glória. E em momentos do hino ele diz assim: Senhor, nós nos curvamos diante da sua glória, manifestada em seu Filho, radiante com sua beleza perfeita. Ele é o amado celestial. A graça salvadora nos dá visão, abre os olhos que antes estavam fechados. Ele, de quem nós escarnecemos, agora deleita nossos corações e nossas mentes. E eu quero dizer que para você, nessa manhã, se Jesus Cristo tem deleitado, se alegrado pelo que está no seu coração e o que está na sua mente, responda essa questão, essa pergunta. Deus abriu seus olhos para ver Jesus. Você tem visto a Jesus.
Você tem acompanhado os seus ensinamentos. Você tem sentido prazer de estar aos seus pés. Então vamos fazer isso. Agora é a hora de nos colocarmos diante do Senhor. Eu não entendo muitas coisas. Não compreendo muitas coisas. E é por isso que eu me coloco nas mãos do Senhor. E vou até Ele buscar sabedoria. Nós vamos até Ele buscar sabedoria. E aí nós o cultuamos em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Ou curve-se diante do Senhor agora. Se você quiser se dobrar diante do Senhor, faça isso em nome de Jesus Cristo. Mas faça sobre a consciência de quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Pai querido, Deus bondoso, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Abençoe, Senhor, o teu povo. Permita, Deus, que essa palavra, que este estudo, Deus, este fechamento de um estudo de mais um capítulo de Romanos, ó Deus, seja abençoador, transformador, mudando, ó Deus, a nossa mente e a nossa visão para um novo momento espiritual. Momento de renovação, de transformação, de seriedade, de compromisso diante do Deus tão poderoso e diante da tua augusta presença, Senhor. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor por toda a eternidade. É por isso que reconhecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E eu quero dar a última palavra para você, dizendo que diante deste novo momento que está se descortinando diante da igreja, diante do povo de Deus, diante da igreja de Jesus Cristo, eu quero te convidar para você ver o efeito desta mensagem no culto de logo mais à noite, às 18h30. Vamos começar a retornar a mensagens para as pessoas que precisam da graça de Deus. Vamos voltar a começar a pregarmos sobre as boas novas. Anunciarmos, eu sou igreja, você é igreja. E os cultos da noite voltarem a serem cultos evangelísticos. E diante desses cultos estarmos vendo o milagre de Deus acontecer, porque esse é o novo momento que haveremos de viver em nome de Jesus Cristo. Eu te convido, venha, se ajunte a nós. E que os seus olhos presenciem o que Deus já começa a fazer. E hoje à noite será o exemplo claro do que Deus vai fazer para que você possa dizer amém. Glória a Deus, a Ele toda glória, toda honra, e nós seremos instrumentos de bênção e anunciadores de boas novas até a volta do Senhor Jesus. Espero você às 18h30 para juntos cultuarmos ao nosso Deus e presenciarmos coisas que já estávamos esquecidos e que serão relembrados, e a alegria voltará aos nossos corações. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo abençoado. Fique aí com mais uma música, louvando e glorificando ao Senhor, na expectativa do que está para acontecer ainda nesse dia. Amém.
Deus abençoe e até a próxima, queridos irmãos. Sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque Deus